Bom, dando continuidade ao nosso estudo de segurança do trabalho, agora na aula 3 nós vamos falar um pouco sobre os programas e instituições relacionadas à segurança do trabalho, né? Alguns deles, são vários, como a gente está ainda na parte introdutória, vamos dar só uma pincelada geral, tá? Então, na sequência aí, ele vai colocar algumas siglas, né, e alguns programas e algumas instituições associadas ao universo da segurança do trabalho. Por exemplo, pessoal, você tem a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, um órgão, conforme o próprio nome sugere, internacional, cuja principal alçada de atuação é no sentido de promover e fornecer subsídios para que outras instituições também desenvolvam atividades correlatas à área de saúde e segurança do trabalho, tá? Ela é bastante antiga, né? De 1919, é dos primórdios lá das primeiras legislações que tratavam da segurança do trabalho e até hoje é um dos organismos internacionais fundamentais no que se refere a, como eu disse, né? Promoção de atividades de cunho de saúde e segurança do trabalho, certinho? No Brasil você tem a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, né? Que é um instrumento jurídico aprovado pelo Decreto-Lei número 5.452 de 1943. Perceba que a CLT é bem antiga. Perceba também que ele fala de um instrumento jurídico, ou seja, a CLT tem força de lei, né? O empregador ele não pode alegar desconhecimento de preceitos descritos na CLT, porque ele estaria indo em desacordo com o sistema jurídico brasileiro, ok? Outro órgão aí, a Fundacentro, tá? Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, ok? Também chamada atualmente de Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Mesmo princípio, né? É um órgão cuja finalidade é promover ações correlatas à área de saúde e segurança do trabalho, seja na forma de eventos formativos, divulgação de materiais na forma de seminários, apostilas, livros, mais recentemente vídeos, publicação em redes sociais, enfim. A Fundacentro, ela já de bastante tempo, ela tem como premissa básica propor medidas, né, discutir temas correlatos à área de saúde e segurança do trabalho. PPRA está sendo reformulado aí recentemente, né? Mas enquanto ainda não concretiza 100% dessa reformulação, a gente ainda segue falando um pouquinho sobre ele. O PPRA nada mais é do que um programa de prevenção de riscos ambientais, né? A sigla já é bem sugestiva, né? A ideia é que você desenvolva um conjunto de ações que constituam um programa e cuja finalidade desse programa é prevenir os riscos ambientais inerentes a um determinado tipo de ramo de atividade de uma empresa ou ainda a própria atividade do profissional em si, tá? Destinado a identificar riscos e propor medidas preventivas e corretivas correlacionadas à segurança do trabalho. Então, identificar e propor medidas, né? Não é simplesmente fazer o levantamento dos riscos. Além de você levantar, ou seja, você identificar, você ainda tem que propor medidas cuja finalidade principal é prevenir, né? A gente já viu em aulas anteriores que a grande premissa aí da segurança do trabalho é que você tem que agir de maneira preventiva, né? Ela é um conjunto de ações preventivas, tá? Mas quando as ações preventivas por si só não forem suficientes, o PPRA também consta ações corretivas, né? Seria o pós-acidente, por exemplo, ou o pós-adoecimento do trabalhador. Também pode estar contemplado no PPRA, ok? PCMAT. PCMAT também é um programa, entretanto ele é aplicável mais à área de construção civil, tá? Em razão do fato de que, historicamente, a área de construção civil é uma das que mais geram acidentes de trabalho no Brasil, assim como é uma das áreas que mais provoca o adoecimento dos trabalhadores, né? A questão das doenças ocupacionais. O PCMAT ele é um programa cuja finalidade é muito parecida com o PPRA, sob o ponto de vista de que também busca propor medidas de prevenção a riscos à saúde dos trabalhadores. Entretanto, ele é contextualizado, né? Ele é aproximado, ele tem um foco principal na área de construção civil, ok? Então ele até coloca aí, ó, tem atuação associada à prevenção de riscos e à proposição de medidas de segurança e saúde do trabalho, ok? Nas diversas etapas da obra, seja na
início da obra, durante o transcorrer da obra, após a finalização da obra, na hora da limpeza geral, por exemplo. Tudo isso são situações em que podem ocorrer acidentes e, por conseguinte, devem estar previstas medidas lá no PCMAT, ok? É toda obra de todo e qualquer porte que deve ter o PCMAT obrigatoriamente? Não. O PCMAT só é obrigatório em obras que tenham 20 ou mais trabalhadores, né? De 0 a 19 não é obrigado que a empresa constitua, né, o PCMAT. Já a partir de 20 ou mais trabalhadores, já se faz necessário que a empresa tenha na sua documentação funcional, né, ela tem esse programa aí, tá? O PCMAT. O PCMSO, outro programa, só que nesse caso do PCMSO, ele diz respeito aos exames médicos, né? Ele tem mais proximidade, está mais correlato à área de medicina do trabalho, enfermagem de trabalho, ou seja, a área de saúde de um modo geral, tá? Então, o PCMSO é um programa de controle médico e saúde ocupacional, esse é o significado da sigla, e ele está associado a exames médicos que devem ser realizados pelos colaboradores da empresa. Então, a depender do ramo de atividade e do grau de risco da empresa, os profissionais da área de saúde que estão ligados à empresa, seja médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho, todos esses profissionais eles vão se reunir e, a partir da elaboração do PCMSO, eles vão descrever quais os tipos de exames e as respectivas periodicidades aos quais os trabalhadores devem ser submetidos durante a sua jornada de trabalho anual, mensal, semestral, enfim, cada caso é um caso, tá? Então, entra aí, sei lá, só a título de exemplo, se o tipo de atividade desenvolvida envolve muito ruído, muito provavelmente no PCMSO ele vai estabelecer uma periodicidade para que sejam feitas audiometrias, por exemplo. Se o trabalho envolve questão de o trabalhador está sujeito a radiação não ionizante, então periodicamente devem ser feitos exames a fim de detectar possíveis lesões na pele do trabalhador, por exemplo, né? Estou citando de maneira mais abstrata, mais genérica, porque, como eu disse, é específico de cada tipo de atividade, tá? Então, PCMSO é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. CIPA é bastante conhecida da área de segurança do trabalho, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela é um grupo de trabalhadores, que esses trabalhadores eles se dividem em duas categorias, tá, pessoal? Tem os trabalhadores eleitos e os trabalhadores indicados. Os trabalhadores eleitos é por eleição direta, né? Dentre o conjunto de funcionários da empresa, aqueles que desejarem ser integrantes da CIPA, eles podem se candidatar, ocorre uma votação e aqueles que forem mais votados, respeitando os critérios da ANR que trata da CIPA, né? NR5, salvo engano, você vai ter uma representação dos trabalhadores a partir dessa eleição. Além disso, você tem também a representação dos trabalhadores através de indicação do empregador, né? Então, o empregador ele também pode selecionar a quantidade de pessoas selecionadas pelo empregador e a quantidade de pessoas eleitas via voto direto também depende de alguns critérios que são descritos na ANR que trata da CIPA, tá? Mas para a gente aqui que está apenas começando o nosso estudo, né, apenas o aspecto introdutório, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é um grupo de trabalhadores eleitos ou indicados pela empresa. E qual é a finalidade desses trabalhadores? Qual é a finalidade desse grupo de trabalhadores? Com a finalidade principal de atuar na prevenção de acidente de trabalho, tá? A grande jogada é sempre assim: prevenir, 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 ok? Embora não esteja descrito aí, mas eles também podem atuar no sentido de prevenir contra doenças ocupacionais, né? Embora, no caso específico das doenças ocupacionais, talvez fosse uma característica mais do SESMIT, quando a empresa tiver SESMIT, né? A gente vai ver daqui a pouquinho o que é o SESMIT, mas seria uma instância a mais que complementaria essas ações de saúde e segurança do trabalho relacionadas à CIPA, tá bom? DDS, galera. DDS é o Diálogo Diário de Segurança. É um momento destinado à discussão de medidas e ou orientações. Então perceba que você vai ter um bate-papo, tá? Em geral, na forma de uma palestra de até 10 minutos, antes de você iniciar as atividades diárias. Então, você vai executar algum tipo de tarefa que envolva uma certa quantidade de risco, ou um certo grau de risco, ou diferentes tipos de riscos ocupacionais.
durante um DDS, o profissional de saúde e segurança do trabalho, seja ele um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, ele vai de uma maneira mais informal, embora bastante orientativa, né, bastante focada em aspectos objetivos e práticos, porque é uma coisa rápida, mas de maneira informal, né? Ele vai dizer quais são os riscos, como se prevenir, tirar dúvida dos trabalhadores sobre a questão dos riscos ao qual ele está sujeito durante a sua jornada, seja na sua jornada cotidiana, seja naquela atividade que ele vai desenvolver naquele dia específico, tá? E outro detalhe interessante em relação ao DDS é que ele tem um caráter também de discussão, né? Como é um bate-papo, além do profissional de saúde falando, os trabalhadores, as pessoas que estão escutando aquilo ali também intervêm, dão opiniões, sugerem, criticam, enfim. A ideia é que se mantenha um diálogo aberto para tratar desses temas, tá bom? Então, registrando aí, ó, DDS, Diálogo Diário de Segurança. Momento destinado à discussão de medidas e ou orientações relacionadas à segurança das atividades e, em geral, palestra de até 10 minutos. Treinamento de integração. Esse aí é bastante conhecido por quem já ingressou em alguma empresa, né? No primeiro dia de trabalho, você recebe a visita, não. Você vai visitar os demais setores da empresa, né? Geralmente acompanhado por alguém, seja da área de segurança do trabalho, seja da área de recursos humanos, que vai pegar você e vai dar um giro pelo ambiente de trabalho, vai mostrar os setores, vai apresentar as pessoas. E nesse giro, se ele for acompanhado por alguém da área de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, ele já vai dando as diretrizes de segurança. Ó, esse setor aqui é obrigado à autorização de tal EPI, esse setor aqui a presença de pessoas não capacitadas não é autorizada. Enfim, ele vai apresentando as pessoas de cada setor, apresentando a finalidade de cada setor e, ao mesmo tempo, ele vai informando as diretrizes de segurança do trabalho de cada ambiente da empresa. Tá? Por isso que ele fala aí, ó, treinamento a ser oferecido ao trabalhador recém-contratado, fundamental isso aí. O treinamento de integração, ele só ocorre, teoricamente, para ocorrer só uma vez, né? Só quando você inicia na empresa, quando você é recém-contratado, ok? E o objetivo, familiarizar o iniciante com as diretrizes de saúde e segurança do trabalho da empresa, ok? Ordem de serviço, pessoal. Descrição das atividades a serem desenvolvidas, contemplando o detalhamento dos riscos e as medidas preventivas. Detalhe, lá no DDS era um bate-papo, era informal, era apenas falando. Na ordem de serviço, geralmente você tem por escrito, tá? Então, você vai descrever qual é a atividade que vai ser desenvolvida naquele dia, quais são os riscos aos quais o trabalhador vai estar submetido ao desenvolver aquelas atividades, e por fim você vai dizer, ou você vai propor quais são as medidas preventivas que devem ser tomadas pelo trabalhador e os EPIs que ele deve estar utilizando, tá? Esse exemplo que eu estou dando é um exemplo genérico, porque cada empresa tem o seu perfil de ordem de serviço. Mas em linhas gerais é isso, você vai dizer qual é a atividade, quais são os riscos, como se prevenir desses riscos e quais os EPIs que você vai utilizar, ok? E no caso da ordem de serviço é um documento um pouco mais formal, né? É por escrito e quase sempre é solicitada a assinatura do encarregado e a assinatura do trabalhador em si, né? Do colaborador da empresa. Então ele diz aí, ó, descrição das atividades a serem desenvolvidas, contemplando o detalhamento dos riscos, né, que eu estava dizendo, e as medidas preventivas para você se cuidar para que você não venha a ser acometido por uma doença ou ser vítima de algum acidente, tá? Isso do que diz respeito às atividades que ela vai transcorrer ao longo do dia, ok? No caso aí, como eu falei da assinatura, ó, em alguns casos, porque em alguns casos não existe uma legislação específica que obrigue a que a empresa faça uso de ordens de serviço, tá? Não existe essa obrigatoriedade. Dependendo de o quão desenvolvido for o setor de segurança da empresa, do trabalho da empresa, eles podem ou não adotar essa sistemática aí, tá? Então, em alguns casos, o trabalhador assina a ordem de serviço dando ciência do risco, ok? E se comprometendo a obedecer as normativas e diretrizes de segurança. Então, você está atestando que, ó, eu estou ciente dos riscos e eu estou me comprometendo a tomar cuidado, a obedecer as normas e as diretrizes de segurança, certinho? NRs, outro bastante utilizado na área de segurança do trabalho, né? São as normas regulamentadoras, ok? Foram aprovadas a partir da portaria 3.214 de 1978, bem antiga também, né? 43 anos aí já, do Ministério do Trabalho. Perceba que está vinculado ao Ministério do Trabalho.
ela tem força de lei, tá, galera? Importante ressaltar, como eu falei lá atrás da CLT, né, que tinha força de lei, a NR também. A norma regulamentadora, ela tem força de lei. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se ela não for, se o empregador não obedecer aos critérios previstos na NR, caberá a ele sanções legais. Em casos extremos, inicialmente pode se iniciar com pequenas multas, mas em casos extremos você pode chegar inclusive a fechar a empresa, né? Além de multas milionárias aí que podem ser expedidas pelo Ministério do Trabalho, ok? Representou uma das principais ações de fortalecimento da área de segurança e saúde do trabalho. Galera, basicamente é um conjunto de normas, ok? 37, se eu salvo engano agora. Mais pra frente a gente vai ter uma aula que vai falar um pouquinho mais sobre as NRs. Na qual cada NR dessa vai ter uma temática e nessa temática ela vai fornecer um conjunto de diretrizes que devem ser seguidas pelos empregadores e pelos empregados, ok? Uma siglazinha aí muito comum também é a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Embora seja chamada de semana, algumas empresas não necessariamente fazem 5 dias, né? Às vezes são 2 dias, 3 dias, e empresas de maior porte também podem vir a fazer a semana inteira, os 5 dias, tá? Quase sempre é organizada pelo pessoal do SESMIT em parceria com o pessoal da CIPA. Quando a empresa não tem SESMIT, aí a gente fica geralmente sendo organizado pelo pessoal da CIP, enfim, pelo setor de recursos humanos da empresa, né? E por falar em SESMIT, tá aí ele, ó, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Essa palavra especializado é importantíssimo nesse contexto aqui do nosso estudo introdutório, tá? O que o SESMIT tem de principal diferença em relação à CIPA é o fato de que o SESMIT ele é constituído por especialistas na área de segurança do trabalho, ok? Ao contrário da CIPA, em que você tinha lá trabalhadores que não necessariamente têm formação na área de segurança do trabalho, poderiam se candidatar, ser eleitos e fazer parte da CIPA. Embora ao tomar posse na CIPA, eles tenham que receber algum tipo de capacitação sobre saúde e segurança do trabalho, né? Mas no caso do SESMIT, necessariamente você vai ter que ter profissionais que tenham curso de formação na área de segurança do trabalho. Então, por exemplo, quem faz parte do SESMIT, você vai ter aí o técnico de enfermagem do trabalho, você vai ter o auxiliar de enfermagem do trabalho, você vai ter o enfermeiro do trabalho, você vai ter o médico do trabalho, ok? Você vai ter o engenheiro de segurança do trabalho, você vai ter o técnico de segurança do trabalho. Todos esses que eu citei, eles têm um curso, embora de diferentes cargas horárias, mas todos eles têm um curso, têm um diploma que atesta que ele tem conhecimento na área de segurança do trabalho. Fazendo com que eles sejam habilitados legalmente a trabalhar no SESMIT, a integrar a equipe do SESMIT, tá? A CIPA eu disse que estava vinculada a uma NR, que é a NR5, o SESMIT também tem uma NR, né, que é uma norma regulamentadora específica para ele, que é a NR4, ok? E do jeito que a CIPA também era um conjunto de trabalhadores, né, o SESMIT é um conjunto de profissionais também. E esse conjunto de profissionais que compõem um grupo destinado a atuar na prevenção de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho, perceba que é a mesma premissa lá da CIPA, só que aqui tem um detalhe, ó, assim como, que é o diferencial em relação à CIPA, né, no tratamento das enfermidades associadas. Perceba que como aqui você tem profissionais da área de saúde, eles sim são habilitados a acompanhar tratamentos e até prescrever remédios, né, no caso do médico e do enfermeiro, por exemplo, ok? Sendo que essa questão do tratamento das enfermidades fica a cargo dos profissionais da área de saúde, né? O engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho, obviamente, não podem trabalhar no tratamento dessas enfermidades aí, certinho? Para essa aula era isso, obrigado e até o nosso próximo encontro.